Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Consciente de que a história e o jornalismo constituem uma recusa ao ponto final, esta série pretende ser uma convocação para o interminável exercício de lembrar. Cada um dos 7.665 dias que compõem os 21 anos de chumbo oferece algo penoso a ser lembrado. O culto da efeméride, além de enganoso, é simplista e a história, por definição, é complexa, sutil. Ao limitar os 21 anos de terror às rememorações do golpe, produziram-se lacunas, lapsos. Ficaram de fora os elementos capazes de matizar os personagens e uma tragédia, para ser sentida, não pode basear-se em toscos estereótipos. A alguns protagonistas não foi oferecido o benefício dos tons do cinza. Jango, por exemplo, chorou convulsivamente quando alguns companheiros, aos berros em Porto Alegre, o acusaram de covarde antes de embarcar para o exílio. A coragem de evitar a guerra não é covardia. O general Golbery, a quem coube a tarefa de preparar o clima psicológico para outro golpe que se pretendia incruento, foi também o artífice do processo de distensão que pretendia ser incruento, mas acabou por exacerbar a insanidade dos órgãos da repressão. Costa e Silva, o general que converteu a quartelada em ditadura, tentou reverter o AI-5 que ele próprio havia proclamado. Morreu antes. Os tenentes que, a partir de 1922, amotinaram-se para acabar com as injustiças sociais e os latifúndios, transformaram-se em fiadores das crueldades cometidas por seus herdeiros. O arbítrio e a tirania numa sociedade que se acreditava e ainda se acredita como cordial e tolerante, exige reencontros como estes, sem paixão, com humanidade. É a única saída para nos livrarmos da diabólica obsessão pelo uso da força e pelo poder absoluto. O AI-5 realmente matou a esperança de muita gente e muita gente mudou de ideia por causa do AI-5. A imprensa brasileira divulgou não só criticamente a palavra da ditadura, a imprensa chancelou as iniciativas da ditadura. A censura se interiorizando, os jornais perceberam que, muito claramente, que aquela ditadura militar, que antes parecia apenas uma coisa que ia atingir os comunistas, acabava atingindo a todas as pessoas. O Correio da Manhã, que fora protagonista na queda de Jango, logo se converte em principal crítico do regime militar. O jornal revela a série de prisões em massa comandadas pelos militares e as perseguições políticas. O Correio se torna a voz de inúmeras famílias que protestam contra detenções infundadas. Na contramão da grande imprensa, diz que o afastamento de João Goulart não justifica um regime de exceção. O time de colunistas não se intimida. Carlos Heitor Coni, um dos mais contundentes reais. Eu
entrei na base da porrada. Eu estava realmente na grossura. Adotei o tom panfletário porque era do qual eu tinha... Porque defender liberdade, entendeu? Acusar o Castelo Branco disso, daquilo, outro, criticar os militares, as torturas. A repercussão negativa de uma das crônicas de Coni instala uma crise na redação que leva à demissão de Antônio Calado, redator-chefe do jornal. E começava assim, né? A partir do presente decreto, o Brasil, os Estados Unidos do Brasil passam a ser Brasil dos Estados Unidos. E aí foi evidente que eles cancelaram. No dia seguinte, Calado me chamou e disse: olha, Mar quer falar com você. Aí o Neymar disse: olha, eu dei toda a liberdade a você, mas agora não dá, você tem que mostrar teus artigos, tuas crônicas para o Calado. Eu disse: não tem problema, Calado é meu amigo. Mas quando eu saí da Neymar, esbarrei com o Calado. O Calado me mostrou a carta dele: estou pedindo demissão. Ele disse: solidariedade a mim? Disse: não, a causa. Joel Silveira desafia o governo e publica uma série de reportagens bombásticas. A mais contundente aborda a prisão do governador do Sergipe, Seixas Dória, e é baseada nos originais do diário do político deposto. O Correio banca a publicação do diário em forma de livro. Desafiando o aviso do governador Magalhães Pinto, a direção do jornal decide lançar a obra também em Minas Gerais. A sucursal é cercada por soldados. Joel Silveira conta que a equipe saiu da redação mineira sob pesado protesto popular. Em novembro de 65, um grupo de 8 intelectuais encabeçado por Antônio Calado organiza um protesto em frente à reunião extraordinária da OEA, presidida por Castelo Branco. Além dos jornalistas Coni e Márcio Moreira Alves, o grupo conta com os cineastas Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, o poeta Tiago de Mello, o teatrólogo Flávio Rangel e o embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues. Todos foram presos. Calado ficou muito irritado, a palavra é essa, ele sempre comentava assim, com a ideia de que o Castelo Branco mandasse dizer ao OEA que o Brasil estava em plena democracia. O Castelo Branco desceu do carro dele, aí aquela porção de homens engravatados abriram faixas e começaram a gritar: abaixa a ditadura, abaixa a ditadura, vai gritando furiosos. E ninguém entendeu nada. Só que no momento que o Castelo Branco entrou na porta do hotel, a polícia chegou lá com a maior violência, torcendo o braço das pessoas, dando soco no estômago. Nós éramos um grupo chamado Os Oito do Glória. Né? Quem deu o título foi o Drummond. Então nós ficamos sabendo que estávamos presos e que o Juraci Magalhães estava preparando um decreto para mandar a gente para Fernando de Noronha. Aí eu me senti, aí foi chato, né? Disse: poxa, tem tanta coisa para fazer, família, crianças pequenas. Eu fiquei muito chateado, mas o que eu ia fazer? Eu não ia pedir arrego. Tivemos uma boa cobertura da imprensa, não há dúvida nenhuma. A imprensa toda, só o Globo mesmo é que chamou de cafajestes, entendeu? Gustavo Cossão falou: nenhum deles é jornalista, são freelancers. Quando eu fui depor no Ministério da Guerra, com o Costa Silva, que me recebeu muito bem, me recebeu com muita gentileza, não apareceu um jornalista, não teve nenhuma cobertura, nenhuma. Fui expulso da ABI e do Sindicato de Jornalistas. A onda dos anos dourados iniciada no mandato de JK não foi detida pela eleição de Jânio Quadros, nem pela crise da sua renúncia. Além da arquitetura e das artes plásticas dinamizadas pela criação de Brasília, a música popular, o cinema e o teatro ganharam extraordinária ressonância. A
A partir da posse de Jango, a produção cultural assumiu forte entonação política que o golpe e a censura só estimularam. O golpe fecha o CPC, está compreendendo? E nós, do CPC, criamos o Grupo Opinião, porque nós não tínhamos mais alternativa. O Opinião era o título do disco da Nara Leão, que foi lançado pouco antes do golpe. Esse era em que ela cantava música do Zequete, e Eu Não Mudo de Opinião. O Grupo Opinião, ele foi, de fato, o centro de resistência contra a ditadura. Primeiro, o Show Opinião estreou no dia 11 de novembro de 64. É a primeira manifestação contra o regime. As casas enchiam com um mês de antecedência. Os espetáculos eram todos mais leves e levando em conta, sobretudo, a qualidade do espetáculo. Antes, no CPC, o que importava era a política. O espetáculo era ruim, o que importava era a pregação política. Nós aprendemos que isso estava errado. Quando você faz teatro, você tem que fazer bom teatro. Aí eu fui para a TV Rio. Fiz uma novela chamada Comédia Carioca, que foi ao ar durante mais de um mês. Foram 27 capítulos. Mas aí o Borges, secretário de Segurança do Lacerda, mandou tirar, dizendo se as coisas estão estranhas no Brasil. O grande trunfo da TV Rio era o direito de nascer. Estava estourando, bombando e tal. E o Borges mandou dizer o seguinte: olha, o direito de nascer não podia ser passado desse horário. Se vocês mantêm a novela do Boni, nós vamos suspender o direito de nascer. Aí foi o pavor, né? Não pode fazer isso. Eu também, sabendo disso, pedi demissão. Exilado primeiro no Uruguai e depois na Argentina, Jango foi esquecido pela imprensa. A revista Realidade foi exceção. Raros foram os jornais que procuraram o ex-presidente. O cientista político Muniz Bandeira foi ao seu encontro repetidas vezes. Não encontrei, assim, muita diferença, não encontrei. Ele era um homem muito reservado. Ele não se revelava muito. Ele conversava com a gente muito de cabeça baixa. Com a perna estendida e cabeça baixa. Ele não se revelava muito. Não era como Brizola. E Jango era um homem corajoso, não era covarde. Não se iludam com isso. Se ele fosse fraco, ele não teria caído. Ele teria cedido às pressões todas, inclusive do CRUA, que condicionou o apoio a que ele fechasse os sindicatos, prendesse os comunistas, admitisse. Ele disse: olha, eu não abandono meus amigos, você então que ficou os seus. A Frente Ampla conseguiu reunir e aliar ferrenhos adversários que até um ano antes digladiavam-se furiosamente. A audácia de Carlos Lacerda, desta vez, foi bem sucedida. Reuniu-se com JK em Lisboa e com João Goulart no Uruguai e juntos lançaram um veemente manifesto pelo restabelecimento da democracia no Brasil. O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. Distanciado de Jango, Leonel Brizola não aderiu ao pacto que reuniu os líderes civis mais populares do país. Desprezava o Jango. Nunca teve o menor apreço pelo Jango. Ao contrário, o Jango era complacente. Nunca ouvi Jango falar mal do Brizola, exceto uma vez, quando nós conversávamos sobre a nomeação do Assis Brasil, do homem do dispositivo, exatamente sobre isso. Agora eu lembro, eu não acreditava em dispositivo. Ele disse: essa indicação foi do Brizola, o nome do Assis Brasil.
Brizola tem o dedo podre, não sabe escolher. A imprensa noticiou, mas não empenhou-se na consolidação da Frente Ampla, uma das oportunidades perdidas para recuperar o seu compromisso com a legalidade e com a democracia. A Frente Ampla é uma expressão clara, né, de como os setores insatisfeitos com a ditadura tomaram rumos diferenciados. O Carlos Lacerda, que foi um dos grandes líderes civis no momento da instauração da ditadura, era candidato às eleições presidenciais de 65, ficou super insatisfeito com a prorrogação do mandato do Castelo, porque ele viu ali que o desdobramento seria sempre militar, né? O Lacerda não era de aceitar esses papéis secundários. O resultado é que ele acabou se marginalizando. E aí fez aquela frente altamente improvável com o Juscelino Kubitschek e com o João Goulart. O governo, quando teve um pretexto para fechar a Frente Ampla, fechou. E não só a Frente Ampla, fechou o regime. Porque aquilo assustou. A Frente Ampla foi um sinal vermelho. Porque se realmente a Frente Ampla prosperasse, juntasse a centro, esquerda e direita, com 3 representantes importantes, 2 deles já ex-presidentes, o Jango e o poder de fogo do Lacerda. O poder de fogo do Lacerda, não é? Agora, era também um pouco de poesia, né? O que eles iam fazer, os 3, desarmados, sem a menor condição de enfrentar os militares? Quem ficou muito contra a Frente Ampla também foi o então ministro da Justiça, professor Gama e Silva, que era chamado de Jurila, um misto de jurista com gorila. Em 1968, o mundo inteiro vai para as ruas protestar. O que a ditadura mais teme são justamente os movimentos populares. Eu subia num poste, fazia um discurso rápido, logo saímos correndo, e aquilo aparecia depois, no dia seguinte, na primeira página dos jornais. Aquilo nos enchia de moral, né? A gente achava, poxa, a gente tem uma força, a nossa força pequena estava sendo potencializada pelos jornais descontentes. Era uma coisa, por exemplo, que o Globo não fazia. Era uma coisa que a Folha de São Paulo não fazia, que eram jornais mais comprometidos com a ala mais de direita dentro da ditadura. Em março de 68, no Rio, o estudante Edson Luiz é morto pela PM num protesto. Seu enterro vira uma passeata. Eu me lembro de ter assistido da sacada do Jornal do Brasil uma batalha campal na Avenida Rio Branco, no dia em que morreu o Edson Luiz, que foi uma espécie de gota d'água. Precisava-se de um cadáver, não é isso? E o corpo dele foi levado para o bandejão, lá para o restaurante, etc. Em junho, com o apoio de intelectuais e artistas, os estudantes organizam a maior manifestação contra o regime militar, a famosa passeata dos 100 mil. Eu vivi esse momento histórico ali na pele, né, no corpo. Eu trabalhava na pesquisa do JB em 68. O Gabeira era o chefe da pesquisa, e eu descia do ônibus ali em frente, na Rio Branco, na Getúlio Vargas, e descia em pleno campo de batalha. Cavalos, cavaleiros, bomba de gás lacrimogênea, às vezes era difícil chegar ao jornal. Eu vi Vladimir Palmeira fazendo discurso, né? Fazia esse discurso de gravata. As pessoas iam para os comícios como se fosse uma cerimônia muito séria. Vi o Vladimir falando ali em frente ao Jornal do Brasil. Vi o pessoal da manifestação dos 80 mil e depois dos 100 mil cobrando da Condessa, né? Condessa, né? Exigindo que o jornal tivesse uma posição mais agressiva. Eu comecei a tentar conciliar as minhas opções políticas com o meu trabalho no momento em que surgiram as grandes manifestações. Então, cobrir as grandes manifestações estudantis já era entendido por nós como uma contribuição política, uma maneira de contribuir politicamente. A gente também tentava pressionar o sindicato dos jornalistas para se manifestar sobre a situação nacional. E também nós, em determinado momento,
criamos um grupo chamado Grupo de Jovens Jornalistas, que tentava participar das manifestações, mas de uma forma um pouco mais organizada, trocando informações, procurando atuar hoje como, digamos assim, era um precursor dessa mídia ninja, no sentido que procurava atuar dentro do movimento mesmo, em sintonia com ele. Em São Paulo, em outubro, a direita estudantil ajuda as forças da repressão a conter a maré contra o regime. Morre outro estudante. Símbolo do apoio ao presidente João Goulart, a última hora de Samuel Weiner é sufocada pela ditadura. A ditadura matou a última hora, sem dúvida nenhuma. Matou por sufoco econômico e por perseguições diretas e até por prisões feitas dentro da redação do jornal. Em novembro de 68, a última hora foi invadida por 3 oficiais do Exército. Eles se diziam da Escola Superior de Guerra. Eram 2 coronéis e um major que se instalaram dentro da última hora e diziam o que podia sair e o que não podia sair no jornal. Foi uma censura absolutamente direta. Passado, essa censura permaneceu e foi sendo afrouxada na medida que o jornal foi ficando, vamos dizer, obediente, porque se não obedecesse, as pessoas eram presas. No próprio dia 13 de dezembro de 68, antes da promulgação do AI-5, o Estado de São Paulo publicou um fortíssimo protesto. Foi o último editorial escrito por Júlio de Mesquita Filho, falecido no ano seguinte. E o Júlio Mesquita Filho publicou um editorial intitulado Instituições em Frangalhos, e que falava que o governo tinha perdido o controle da situação. E atacava nisso aí, criticava nominalmente o presidente, então, Costa e Silva, general Costa e Silva. Nesse dia, o jornal já foi apreendido de manhã, dia 13 de manhã. E aí, o Júlio Mesquita Filho, com mais alguém e tal, mais coisa, ele foi ao Palácio dos Bandeirantes e falou com o governador, que era Abreu Sodré, que não aceitava protestou contra aquela apreensão do jornal e disse que o jornal não aceitaria censura. Se quisesse censurar, que pusesse censura aí dentro. O pretexto para o endurecimento do regime foi quase uma brincadeira. Um discurso irônico do jornalista e agora deputado federal pela oposição, Márcio Moreira Alves, dirigido às jovens brasileiras para não namorarem militares. Brios feridos, as Forças Armadas pressionam o Congresso pela punição do deputado. Não conseguem. No dia seguinte, Costa e Silva sente-se livre para atender à linha dura e decretar o famigerado AI-5. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. A quinta brutalidade disfarçada em legalidade, golpe dentro do golpe, o capítulo mais sangrento da tragédia. Em plena era da TV, o AI-5 chega pelas ondas do rádio. A Voz do Brasil traz a promulgação do ato com tenebroso teor. Congresso fechado, suspensão das garantias individuais, censura à imprensa, ditadura escancarada. Esse golpe ele é muito mais dirigido para uma espécie de freio de arrumação das classes dominantes, das elites dominantes, insatisfeitas com o golpe, do que propriamente contra as esquerdas. Embora o pretexto tenha sido conter o movimento estudantil radical e conter a insubordinação do Congresso, satisfazer a demanda pela honra das Forças Armadas, processar o Márcio Moreira Alves, tudo isso, a meu ver, é pretexto. O essencial era garantir instrumentos de poder de exceção ao governo para executar os seus planos. Íamos fazer um Brasil grande
E as manifestações que ocorreram contra essa política do Estado, elas se viram de pretexto para dizer, viu como a gente não pode ter liberdade, as pessoas vão para a rua, fazem bagunça. Isso é muito interessante, né? A gente vê como esses militares e muitos civis também, eles entendiam as manifestações públicas como baderna, como bagunça, como desordem. Desde o golpe, o Jornal do Brasil jamais sofrera qualquer tipo de censura. De agora em diante, seria diferente. Fui ao publisher, Nascimento Brito, e transmiti minha preocupação. A partir de amanhã, o leitor não deve confiar no jornal. Precisamos avisá-lo de que estamos censurados, sem que os censores o percebam. Brito olhou-me meio assustado, mas acabou autorizando. Advertiu: não quero bagunça, você controla a operação. 5 jovens oficiais do Exército, fardados, mas sem armas, estavam na minha sala. Logo ficou claro que nada entendiam sobre o funcionamento de um jornal. Foi fácil ludibriá-los. Mostrávamos as provas das páginas, eles vetavam ou aprovavam, mas na oficina fazíamos outras páginas que iam direto para a fundição. No dia seguinte, a trupe de censores chegou furiosa. O chefe da véspera foi grosseiro, quase nos atracamos, mas um tenente-coronel interveio pedindo calma. Eles aprenderam depressa. Agora, havia um grupo que operava na oficina impedindo a preparação de páginas clandestinas. A irritação dos censores tinha fundamento. Da previsão do tempo aos classificados e às páginas de esporte, tudo tinha um duplo sentido, tudo era metafórico, crítico, provocador. Chegou uma equipe de censores e o jornal então foi censurado. Conseguiram burlar a vigilância policial na manhã seguinte porque saíram com o jornal por outra porta que não é lá nas oficinas, ficava no centro da cidade. Então o jornal chegou ainda a algumas centenas de bancas. Chegaram à redação policiais e prenderam o Oswaldo Peralva, que era o chefe da redação. E a partir daí, o jornal começou a sofrer uma série de outras intervenções. O jornal teve a sucursal que ficava na esquina da Rio Branco, de frente à Caixa Econômica, na esquina de Almirante Barroso. Teve a sede ali, sofreu um atentado, a sede foi toda destruída, a bomba. Nesse período do AI-5 ele ficou uma semana fechado, eles fecharam o jornal uma semana. Quando eu cheguei em casa, tinha uma Kombi, saiu de lá o major armado e disse: o general quer falar com você. Eu falei: mas quer falar comigo o quê? Eu não conheço, ele também não me conhece. Não, é bom que o senhor não crie maior problema. Vamos lá. Eu perguntei: eu estou vendo que eu estou sendo preso. Né? Ele aí falou assim: não se considere preso. É só um convite amistoso. Quando eu entrei na Kombi, botaram um capuz em mim, para que eu não soubesse onde estavam me levando. Um capuz já usado, porque todo o suor de outras pessoas tivesse usado. Eu não tinha furo nem nada. Eu era chefe de redação de Realidade no dia 13 de dezembro de 1968, sexta-feira. Dia 13, sexta-feira, saiu o AI-5 e também a Realidade saiu nas bancas com o seu número de dezembro e a cara de Luiz Carlos Prestes, olha bem, na capa, que tinha dado uma entrevista exclusiva para nós no exílio. Ele estava em Moscou e o chefe de redação do jornal, o diretor da revista, tinha ido a Moscou entrevistar. Olha, segunda-feira de manhã, eles chegaram na Abril para me prender, achando que era eu que tinha ido a Moscou fazer revista. Ele nem acha que diz na reportagem que tinha sido bom. Na mesma hora, isso já em
No AI-5, primeiro dia depois do AI-5, eu saí pelos fundos, já comecei, outra vez não, né? E saí pela freguesia do Ó e desapareci. Pela primeira vez, a nossa geração experimentou a violência da censura prévia. 3 semanas depois, veio coisa ainda pior. O JB negociara com o comando militar a saída dos censores da redação. E para evitar que eu tentasse inventar nova resistência, fui preso pela segunda vez. Quando me libertaram, fui para o jornal e logo informado de que não haveria mais militares na redação. Foram substituídos por um fantasma humilhante que nos convertia em censores de nós mesmos. Autocensura. Belo negócio armou a direção da SA Jornal do Brasil para fingir que enfrentava a ditadura. Os jornais que antes tinham apoiado o regime militar e que depois, quando se viram o seu poder e a sua autoridade para eles contestada com os militares na redação, eles vão mudar. Um deles, Roberto Marinho, que não podia suportar um militar dando ordens na sua redação. E ele vai permitir não só a permanência de jornalistas comunistas, como de pessoas que depois foram para a guerrilha. Ele dizia, nos meus comunistas ninguém bota a mão. Ele dizia isso, né? Que opções havia para um jornalista que ia trabalhar e via lá no quadro de avisos que naquele dia as proibições determinadas eram essa, essa e essa. Ele deveria tentar publicar uma matéria. Depois do AI-5, a censura política que havia moderadamente no período anterior, ela ficou muito forte, como é famoso, inclusive. Os bilhetinhos, as proibições determinadas, os telefonemas para as redações. Eu me lembro de um, que era um coronel, que veio e no começo ele ficava muito constrangido. Na hora que ele tinha alguma coisa para cortar, ele mostrava a matéria, né, para mim, e dizia, olha, esse trecho aqui não pode sair para cortar. Daí eu dizia para ele, tá bom, então o senhor corta. Aí ele falou, mas não precisa eu cortar, você tira, você mesmo, com a sua mão. Eu falei, mas coronel, não posso, né, não estou autorizado a fazer. E é sacanagem, né? Não estou autorizado a fazer isso. Aí o senhor vai pegar e fazer, né? Quer dizer, porque depois vão descobrir que fui eu que fiz esse risco. E como é que eu vou provar que foi o senhor que mandou? Daí ele, com muita vergonha e tal, fez um risquinho assim de leve, você entende? Mais leve que ele conseguiu com a caneta. E depois eu acho que lá no Exército eles começaram a discutir, ninguém queria fazer esse serviço. Acabou passando para a Polícia Federal. Eu acredito que mesmo se essa imprensa liberal tivesse tomado posições mais consequentes, isso pouco adiantaria na época, porque já tínhamos ali uma outra dinâmica instaurada e não podemos esquecer que mesmo nesses jornais liberais havia gente que criticava a ditadura e que fazia o possível dentro ali dos limites para passar críticas, mas havia muita gente também que colaborava com a ditadura. Você já imaginando que você vai ser cortado, você já começa a não fazer certas matérias, certo, né? Olha, soubemos, teve um caso de tortura evidente aqui, mas olha, nem adianta, para quê? Não vai cortar mesmo. Aí é a censura ganhando de você de 10-0, porque às vezes chegava aqui o censor e falava, poxa, que essa edição está perfeita, viu? Não tem nada para cortar. Claro, não, porque você nem tentava. A censura pode ser uma coisa até estimulante. Você debita ao sistema, debita ao outro, o não publicar certas coisas, né? Você tem um superego controlando o seu universo. E, nesse sentido, construiu-se um sistema um pouco complexo. Eu acho que a literatura, nesse sentido, passou a recolher uma série de coisas que não poderiam ser postas no jornal diretamente. Tanto no romance quanto na poesia.
A literatura usava da metáfora, usava certos disfarces, esperando dias melhores. Amordaçada, a imprensa procura artifícios para driblar a ditadura. Tem estratégias excelentes, né? Por exemplo, usam as charges para criticar, usam, né, as novelas, né? É muito interessante como os jornalistas inventaram, criaram, né? Uns usaram os diabinhos, né? Marcos Sacorreia usa os diabinhos na Veja para quando eles são, né, censurados. Vão dar uma importância enorme à Revolução dos Cravos, porque era a forma de mostrar que outros países saíram da ditadura, como Portugal, quando volta à democracia, a Espanha. Sabe? A imprensa usa essas estratégias. Me lembro que várias vezes na redação eu atendia o telefone da censura. Tocava aleatoriamente um ramal, você atendia e o sujeito dizia, é da censura, aqui é o fulano de tal. Ele dava um nome, provavelmente fictício, e dizia quais as notícias que a gente não podia publicar naquele dia. Muitas vezes a gente não tinha informação sobre essas notícias que ele citava e saía correndo atrás, para pelo menos a gente ficar sabendo o que de fato estava acontecendo. Eu me lembro de uma vez que ele disse, não pode publicar nada sobre a conferência de Dom Helder Câmara em Paris. E eu fui correndo para o Telex da France Press para ver se a France Press tinha prestado atenção na palestra de Dom Helder. Nem a France Press tinha noticiado. E a censura estava preocupada em que não saísse. Não tem uma coisa heróica na censura. Não tem a luta da resistência contra a censura. É uma operação burocrática, formal e da qual você não pode fugir. Ela é um ato administrativo, ela não é uma causa. Primeiro vieram oficiais do Exército e depois, finalmente, um delegado da Polícia Federal. E ele vinha nos sábados de manhã, ele tinha uma sala e chegava lá, ele tinha uma pilha de matérias, ele ia lendo, e dizia, isso aqui corta, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui corta. E acabou. Os censores deixam a redação do Estado de São Paulo, mas o controle continua. Por telefone, por bilhetes, né? E o jornal não aceitava. O jornal não aceitava a autocensura. Ele punha na página o que devia sair. Mas não se deixava, a polícia não deixava o governo que saísse página em branco. Então o jornal tinha que tirava aquele material censurado e punha no lugar alguma outra coisa. No início botou despachos jurídicos, despachos judiciais do fórum, né? Coisa que ninguém entende e tal, punha lá. Um dia uma redatora falou aqui com o editor-chefe, com Oliveiros Ferreira, vocês estão substituindo, mas o leitor não está entendendo que isso é censura. E não estava mesmo. O jornal muda a estratégia para deixar a censura ainda mais evidente nas páginas da publicação. Aí o Júlio Mesquita Neto determinou que se publicassem, então, poemas. E o jornal começou a publicar, então, poemas. O primeiro foi Ijuca Pirama, aquela do Gonçalves Dias, do índio que se revolta e tal. Até que se fixou no Camões. E mais do que isso, o Júlio Mesquita Neto falou, vamos repetir sempre, para o leitor notar que é uma coisa assim. Então repetia sempre, todo dia era o Camões. O recurso é estendido ao Jornal da Tarde. Enquanto isso, o Jornal da Tarde, que já existia e era dirigido pelo Rui Mesquita, publicava receitas de bolos e doces, nesse espaço que não podia deixar em branco. Também não se entendeu no início. Teve muita dona de casa que ligou para cá reclamando que as receitas não davam certo. E não davam, porque ou eram receitas inventadas, ou elas também paravam no meio. O jornal publicou uma edição
contando tudo que tinha acontecido naquele período, inclusive o atentado, o assalto à redação, a prisão deles. A própria Neomar também depois foi presa. O atentado lá da sucursal, do prédio da sucursal na Avenida Rio Branco, e contou tudo. Só que a censura que tinha sido levantada naquele dia interditou o jornal, não deixou o jornal circular. Cada vez que eles manietavam o jornal parece que voltava com mais força, tá entendendo? E denunciava mesmo, fazia editoriais bravos e tal. E conforme o grau de ataque ou de crítica, eles aí fechavam. Então, o jornal foi pouco a pouco, como se diz, perdendo força, tá entendendo? Já não tinha mais anúncios, eles realmente fizeram um cerco econômico muito forte junto às agências de publicidade e também impediram que as fontes oficiais de anúncio do governo, dos ministérios, como todos eles têm aquela publicidade legal que eles chamam, o Correio da Manhã foi cortado disso. A frouxa resistência da grande imprensa ao AI-5 foi a responsável direta pelo surgimento de um formidável adversário da ditadura, a pequena imprensa, a imprensa nanica, alternativa. Vai surgindo uma imprensa alternativa, né? Para dar lugar, para poder criticar o governo, né? Aí surgem os jornalistas jovens, né? As pessoas que queriam criticar o governo. A forma de entrar foi muito a imprensa alternativa, né? Que teve um papel importante na formação de novos jornalistas. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e nós constatamos ali no Jornal do Brasil que a censura ganhou uma nova dimensão, que ela interiorizou, ela entrou dentro dos jornais, havia um grupo de censores dentro do jornal. Essa foi a qualidade negativa maior do AI-5, foi a de exatamente interiorizar a censura nos jornais. O que nós fazíamos? Nós tentávamos, de alguma maneira, combater a censura, né? Eu contribuía para fazer um pequeno jornal chamado Resistência, em que nós dávamos as notícias e mimeografávamos e distribuíamos as notícias que não eram publicadas, que eram censuradas. Eu coloquei para o Jango a necessidade dele nos dar um apoio. E ele concordou e determinou ao Darcy Ribeiro para nos fornecer $5 mil. E foi com isso que nós pudemos organizar uma imprensa clandestina aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ela não só editou a Classe Operária, mas também outras publicações, inclusive uma revista que existe, chamada Temas, que tinha 100 e tantas páginas. No caso do Rio de Janeiro, quem dirigia isso lá no Rio de Janeiro era o Orlando Bonfim, jornalista, né? E ela foi descoberta e houve, então, um massacre daqueles elementos que faziam aquilo, inclusive acabaram assassinando, fuzilando o Orlando Bonfim Júnior. Eu me orgulho de ter feito o primeiro jornal clandestino depois do AI-5. Saiu no mês de janeiro de 69. E, para vocês terem uma ideia de como o clima tinha mudado, o jornal durou 11 números. Era distribuído principalmente na USP, na Universidade de São Paulo, entre os estudantes. Pegaram a rapaziada, um deles resistiu bravamente, e uma moça e um rapaz, uma professora, eles torturaram, botaram o rapaz do pau de arara diante da mulher nua, e eles, os dois não falaram meu nome, foi por isso que eu fiquei solto até 1976. Eles resistiram, coisa incrível. Eu não posso deixar de dizer o nome deles, porque eu amo esses dois. José Evandro e Maria Isabel. O Pasquim, bem-humorado e contundente, foi uma trincheira e uma história de sucesso. O Pasquim não queria endireitar o mundo, não. Na verdade, o Pasquim queria esculhambar o mundo, né? Porque o Pasquim era um jornal muito irreverente, né? Mas que, de certa maneira, teve um papel importante numa época em que havia censura, né? Que o Pasquim tinha que driblar a censura. O que a gente fazia muito
era fazer um nariz de cera bem longo, muitas vezes bem chato, aquele assim para derrubar o censor, sabe? Fazer ele dormir mesmo. Quer dizer, desenvolvemos eu principalmente, que me prezo por escrever muito bem, eu naquela época desenvolvi um estilo pernóstico, sabe? Meio acadêmico, meio presunçoso, cheio de prolegômenos, assim, um pouco para o censor achar que aquilo não tinha importância. Mas isso era para matérias de crítica ao modelo econômico, matérias sobre a crise do petróleo, matérias, às vezes, sobre saúde, por exemplo. Eu me lembro de uma matéria sobre esquistossomose que eu escrevi, que foi censurada, entende? Que era uma matéria que tinha um certo conteúdo de crítica social. E esse cara encarregado de fazer isso era literalmente um idiota. Era um idiota. Era um cara que não sabia A com B, não sabia nada. Era um cara que não... Sabe, era raro. Eu me lembro que teve um censor que falasse: você escreve umas coisas muito complicadas, né? Isso aí tem alguma coisa. É que Pasquim teve uma censora, uma mulher, que era fã do Pasquim, era nosso fã. Bebia uísque conosco. Era uma maravilha. Então, quando os chefes dela descobriram, né, o Pasquim saído, cheio de coisas que quase sempre proibidas, deram em cima dela e tiraram a moça. Eram praticamente edições inteiras, né, que a gente tinha que inventar, tinha que fazer. Isso, se não fosse a censura, isso na minha avaliação, eu tenho a impressão que o Pasquim duraria até hoje. Desde os primeiros dias da ditadura, eles tiveram uma importância muito grande. Logo que estourou o golpe, saiu o Pichipaf, do Milor Fernandes, que era um jornal humorístico, que ridicularizava os militares, e foram logo saindo outros. O jornal Amanhã também, dos primeiros tempos da ditadura, um jornal que era dirigido aos operários, era vendido em banca. O Cojornal, o Opinião, o Versus. Então eles, nesse período, digamos, dominavam o cenário da banca. Além disso, alguns jornais como o Opinião tinham matérias da imprensa estrangeira, de jornais de prestígio, que era uma forma também de nos defendermos da censura. Ou seja, a censura, se cortasse aquela matéria, estaria censurando o Guardian ou o Le Monde. Isso teria alguma repercussão internacional, entende? Os avanços do autoritarismo se deram a pretexto da unidade das Forças Armadas. A linha dura ganhou todas as paradas porque nenhum militar ousava discordar dela, buscar alternativas, bancar contestações. A imprensa aderiu à ordem unida. Jamais tentou encontrar aquele mínimo de coesão e solidariedade para fazer jus ao seu papel de defensora da sociedade. Os bravos desempenhos individuais de jornais e de jornalistas não conseguiram criar um movimento de resistência política. E os políticos que não se exilaram, não foram caçados e heroicamente tentaram manter uma posição democrática, não contaram com o suporte efetivo dos meios de comunicação. De 64 a 68, de 68 a 73, a ditadura só recuou quando apareceram claros indícios que não poderia mais manter-se. Também este recuo foi uma decisão militar. A abertura levou 11 anos para completar-se. Foi mais sangrenta do que os 9 da construção do terror. No próximo episódio, o chumbo fica ainda mais quente, quando a imprensa está fria.